O que está acontecendo não é brincadeira, tá? Os Estados Unidos atacaram o Irã diretamente. E agora o Brasil pode sofrer graves consequências. Por quê, Floriano? O que tem a ver o Brasil com isso? Vou te fazer uma pergunta. Qual que é a estratégia diplomática que o Brasil tem? O Brasil está mais do lado do eixo das ditaduras ou das democracias? O Lula vai lá fazer lua de mel com o Macron e ao mesmo tempo ele vai lá e passa na Rússia. E ao mesmo tempo ele passa na China. E ao mesmo tempo ele manda o vice para posse no Irã e tem uma foto icônica que é o Alckmin e ditadores e líderes de grupos terroristas, que todos já foram para o outro lado e quem mandou foi Israel. E aí também temos agora uma história lá de 2023 que veio à tona agora, que teve um navio do Irã que atracou aqui no Brasil. E aí teve o Marco Rubio, se eu não me engano, dos Estados Unidos, pegou e falou que eles estão investigando o que o navio veio fazer aqui no Brasil. E aí surgiu duas grandes narrativas. Ele veio comprar urânio ou ele pegou uma ampola de urânio enriquecido que sumiu de Resende, de uma empresa que enriquece urânio aqui no Brasil. Ou seja, tudo isso é muito confuso. E agora, com essa guerra, a confusão fica mais estreita, eles vão investigar melhor. E isso já deve estar gerando e já está gerando um certo mal-estar no Lula. Eu acho até que o Lula não vai se manifestar sobre esse ataque. Pelo menos eu espero que ele não se manifeste, porque ele entrar em conflito com o Trump, modelo cachorro louco, tacando bomba em outros países, não é legal. E após o ataque, o Trump deu uma entrevista, pegou e falou sobre o ataque, e ele citou isso aqui, ó, que na minha humilde opinião é uma falácia, tá? Ou haverá paz ou tragédia para o Irã. Essa parte de tragédia para o Irã é apenas uma ilusão dele. Eu peço até perdão aí para quem ama este homem, mas ele está sendo falacioso. Ah, os Estados Unidos é incrível, é forte. Sim, exatamente, ele é forte, mas ele colocou, por exemplo, um modelo de segurança em todos os aeroportos do mundo, que você tem que chegar 2, 3 horas com antecedência para você passar tudo aquele negócio de raio-x, tem vários padrões, que o mundo perde horas e mais horas, que eu acho que é justificado por causa do 11 de setembro, que foi um terrorista que assumiu e vocês sabem a história. Ou seja, os Estados Unidos teve um dano exorbitante naquele ataque. Além das torres que eles perderam, as vidas e tudo mais, ele colocou esse dano para a humanidade inteira. Todo mundo tem que chegar com 2 ou 3 horas de antecedência para voos internacionais. Ou seja, essa parte que ele fala, tragédia apenas para o Irã, não existe isso. Se a guerra for escalar, ele vai ter impacto no seu país, vai ter grupo terrorista, não tem como evitar. Os caras são os maiores patrocinadores e financiadores de grupo terrorista do mundo. Eles têm grupo terrorista até no Brasil. Tem lá o trem de Aragua, que está saindo da Venezuela, que é financiado pelo Irã de tabela, e parece que está vindo para o Brasil. E o Brasil não faz nada, né? O Brasil é uma anta. Mas dito isso, essa é a situação atual. Em paralelo a isso, a gente tem o nosso super-homem sendo cercado por juristas, exatamente. Agora tem vários juristas, advogados e tudo mais, que antes tinham os gatos pingados, agora de forma estruturada, indo contra o Alexandre de Moraes, falando, cara, tal atitude do Alexandre de Moraes fica muito, mas muito distante da Constituição. O STF está ignorando e quebrando a Constituição. Ou seja, mais porradas, e agora eles estão com mais coragem. Por quê? Depois que avançou e está avançando as investigações do Trump, todo mundo quer criticar o Moraes. Todo mundo não, mas tem muitos players que querem criticar o Moraes para não cair no pente fino dos Estados Unidos. Porque quando for aplicada a lei Magnitsky, não vai sobrar pedra sobre pedra. Ou seja, o editorial de hoje está muito pesado, então já vou te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho. E por favor, amigo, se você acha que está inscrito, confere se você está inscrito, para ver se está inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreva. E vamos começar com o pé direito. E lembrando, amigo, quanto mais você curte, quanto mais você se inscreve, mais o YouTube entende a relevância do meu humilde canal e mais a gente conscientiza a população brasileira com informação de qualidade. Em 26 você está fazendo a sua parte para diminuir os votos do PT e do Lula e a gente ganhar com tudo. Eu acho que a estatística é do nosso lado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu vou começar esse vídeo aqui com uma fala do Putin. Presta atenção nessas falas do Putin em uma entrevista. Eu achei extremamente chocante. Presta atenção. Третьей мировой сейчас. Ele perguntou aqui se o Putin tem medo da Terceira Guerra Mundial. Ó. Беспокоит. Говорю без всякой иронии. Digo isso sem ironia e sem piadas. Ele falou sim e digo isso sem ironia e sem piada. Por que é irônico? Porque ele está
começou esse caos todo, né, sendo sincero. E ele pegou e completou, tá? Ele pegou e falou isso aqui, ó, presta atenção. Putin se preocupa com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Em seguida, ele falou isso aqui: é perturbador. Há muito potencial de conflito. Ele está crescendo. Isso aqui é uma desgraça, ouvir esse infeliz falando isso. Por quê? Porque o Putin foi o cara que iniciou isso. Quando o Putin pegou e ameaçou a atacar a Ucrânia e ninguém fez nada, o Biden foi um cagão e não se posicionou de forma robusta, o que tinha que ser feito? O Biden devia ter enviado porta-avião, aeronave, qualquer porcaria. A Alemanha, toda aquela força militar, que infelizmente não tem mais força militar, já teve um dia força militar, deviam ter se posicionado e falar, não ataca, não sei o quê, botado uma pressão, que aí o Putin não ia atacar. Mas aí eles não fizeram nada, um bando de bunda mole que estava pensando em woke, em um monte de gente fazendo protesto comendo capim na França, umas bobeiras, aí começou a guerra. Aí com essa guerra, depois dessa guerra, se você for olhar o marco histórico, teve a guerra da Ucrânia, o Ocidente não fez porcaria nenhuma, só ajudou a Ucrânia a se ferrar menos. O que aconteceu? Começou a ter diversos outros ataques. O ataque que aconteceu em Israel, dia 7 de outubro, veio depois desse ataque. Todo mundo fala que foi chancelado, ou seja, o Irã se sentiu poderoso para fazer aquilo, porque quem comandou o Hamas, pelo que parece, pelo que falam as investigações, foi o Irã. O Irã deu ok, Hamas ataca. E aí fez aquela chacina que simplesmente mais de 2.000 pessoas perderam a vida em Israel. Por quê? Porque o Ocidente foi fraco com Putin. E agora ele vem falar que ele está com medo da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, tá perto da cobra fumar, pessoal. Tá bem perto, a vaca vai pro brejo. E o programa nuclear do Irã, eles investiram mais de 500 bilhões de dólares, tá? No programa nuclear. E o Ali Khamenei calculou errado, diz especialista. Especialista não sabe nada. A grande verdade é essa. Especialista dá opinião porque não tem nada a perder e nem nada a ganhar, então eles gostam de dar opinião. A grande verdade é o seguinte. Os caras são cachorros loucos e eles vão pra cima com tudo. Considerando isso, o que o Trump fez? O Trump lançou, ou se vocês não declararem paz, a gente vai continuar atacando, a gente vai pra cima. E o que os caras falaram, tá? Os caras simplesmente falaram que se for pra guerra, os caras vão. Olha isso aqui, ó. Urgente, Fox News confirma. Guarda Revolucionária do Irã afirma que atacará todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. É isso aqui. Mas os Estados Unidos é muito poderoso. Tá bom, cara. Você vai matar 10.000, ele te mata 1.000. Tudo bem, eles estão pra esse jogo. Só que isso aqui vai ser um desastre, amigo. Vai ser uma guerra sem tamanho. Os Estados Unidos tinha como fugir disso? Eu acho que não, tá? Eu acho, sendo sincero, eu acho que não. Porque os caras estavam desenvolvendo bomba nuclear. Vocês vão dar bomba nuclear a esse cara? Eu acho que é difícil. E essa aqui foi a mensagem oficial do Trump, tá? O que ele falou aqui? A gente completou um ataque muito bem sucedido nas 3 bases nucleares do Irã, incluindo a Fordow, que é uma base que fica a 80 metros de profundidade. É tipo um prédio de 20 andares enterrado, ou seja, muito profundo. Eles usaram 30 toneladas de bomba. E aqui ele também fala que todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano. Mas isso aqui abriu guerra, tá? Isso aqui, simplesmente ele assumiu o papel da guerra. Veio Israel em seguida e fala: paz através da força. Primeiro-ministro de Israel comemora ataque e ele também agradeceu os Estados Unidos, tá? Mas a gente sabe que todo ataque de força normalmente precede a outros ataques, tá? Estados Unidos lançaram 6 bombas destruidoras de bunkers em Fordow. E essas bombas, cada uma acho que tem 2 ou 3 toneladas. Ou seja, foi muito, mas muito explosivo, tá? Utilizaram até submarinos para gerar ataques nas outras bases. Foi algo sem precedentes. Esse ataque não tem precedentes nessa quantidade, nesse tamanho. E aí, olha o que o Khamenei falou, tá? O grande líder lá. Se for uma escolha entre interromper o programa nuclear e ir para a guerra, escolhemos a guerra. Essa é a cultura do Irã. Essa é a cultura persa, tá? Eles não vão abaixar a cabeça, eles vão para cima. E agora a cobra vai fumar, né, amigos? A cobra vai fumar. Isso aqui que o Trump falou, Trump disse que ataques foram precisos, ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã. Não existe essa questão só para o Irã, tá? Vai ter para os Estados Unidos também. A gente entra num mundo muito mais instável agora, tá? É um mundo muito mais instável. E esperemos
que isso se resolva da melhor forma possível. Eu gostaria realmente de resolver. Ah, Floriano, mas eles não conseguem liquidar o Cameleiro e colocar outro cara? Eles conseguem eliminar o Cameleiro lá, mas eles não têm ninguém para colocar. Você não consegue presidir, governar um país sem apoio popular. Então você tem que criar uma narrativa para gerar apoio popular para um novo líder e aí você consegue substituir. Isso já foi feito no passado, se eu não me engano foi no Paquistão e também no Iraque. Nos dois projetos foi um grande fracasso. Um grande fracasso. Você derruba o líder e simplesmente vira uma anarquia, inicialmente o país, e depois ele se reorganiza pela lei do mais forte. Quem que é o mais forte? O mais forte normalmente é o mais cruel. Ou seja, chega um cara no poder que é totalmente ditador e muito, mas muito sanguinário. Ou seja, isso a história ensinou. Por isso que eles não liquidaram o Cameleiro. E o Cameleiro já avisou que tem mais de 3 sucessores já, porque ele sabe que os sucessores vão muito rápido, ele já fez uma fila logo. Dito isso, essa parte você conseguiu entender. Agora vamos entender a ousadia, exatamente, ousadia, tô usando a palavra certa, tá? A ousadia do Lula. Porque eu acho que se o Lula falar isso aqui, a gente já voltou pro Brasil agora, tá? Mas é o Lula citando o que ele vai falar com o companheiro Putin. Presta atenção nessas falas, esse cara deve ter bebido alguma coisa. Agora eu recebo um telefonema, o Mauro me ligou ontem à noite, que o mesmo chanceler ucraniano pediu para eu falar com o Putin, para o Putin comparecer à Turquia. Eu, quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar, ô companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra. E se ele lançar esse porra, não sei se ele sai de Istambul não, hein? De Moscou não, hein? Eu acho que esse cara vai tropeçar e cair de um prédio. Não sei não, hein? Do nada vai pegar um câncer por radiação. Eu acho que ele tá achando que o Putin é moleque bom novo, pô. É uma criança. Se ele lançar, esse cara não tá sóbrio, não. Não custa nada. Ele deu até risadinhas e quase perdi a vida aqui. Foi brincadeira, pô. Deve ter mandado um SMS na hora, mandar na quadra pro Putin. Eu falei brincando aquele negócio lá, não quis falar, não, nem tava falando de você. Porque, pô, me fala, esse cara tá puro? O cara pra lançar um porra numa conversa com o Putin, o cara tá puro? O cara tá cachorro louco, pô. O cara não tem medo mais de nada. Lula não tem medo mais de nada. Vou te perguntar, isso aqui tá certo, a sua opinião? Você acha que ele vai ter coragem de lançar essa? Não vai ter e nem teve, tá? E nem teve porque eu acho que esse evento até aconteceu já, ele não falou nada. Que se tivesse falado, lançado esse palavreado com o Putin, eu acho que nem entre nós ele estava mais. Dito isso, agora vamos para uma fala extremamente infeliz de uma comentarista da Globo News. É uma vergonha isso aqui é uma vergonha completa. Ela simplesmente, vou te mostrar o vídeo na íntegra, mas ela simplesmente lamenta porque está morrendo poucos israelenses. Essa aqui é a minha conclusão, vou deixar você tirar a sua própria conclusão. Presta atenção nessas falas aqui, ó, presta atenção. É inacreditável o questionamento dessa repórter da Globo. Preste atenção que no final eu vou dar a resposta que ela precisa. E os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas. E os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem Tá triste, olha só, parece chateada com isso. uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Atinge o alvo e não mata ninguém. Vamos lá. Primeiro que ele tem dificuldade em atingir o alvo. Mas a essência da diferença é muito simples, tá? O Irã utiliza a população como ferramenta e escudo para a guerra. Eles colocam arsenais de armas embaixo de hospitais. Eles fazem várias coisas para utilizar as pessoas como escudo. Já Israel não. Israel separa a área militar da área urbana, eles focam as proteções antiaéreas para proteger a população deles. Eles têm obrigação de todas as construções ter bunker, eles têm sistema de sirene no país inteiro para avisar quando tá vindo um míssil. Eles têm vários e vários protocolos de proteção da população. E o Irã? O Irã tem o quê? O Irã tem um projeto de bomba nuclear que eles protegem com unha e dente. E a população que se lasque. Por isso que um lado morre muito mais gente do que outro. E também porque eles utilizam a população como escudo. Ou seja,
essa repórter simplesmente deixou bem clara a posição da Globo, a posição do nosso jornalismo, que fica apoiando um país a todo custo. Essa é a grande verdade. É uma religião, eles se tornaram religiosos. E olha o que eu acabei de ver aqui de notícia, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Conselheiro do Khamenei, que é o cara lá do Irã, eu falei que ia escalar, olha só. Olha o que o conselheiro do cara falou. Deve lançar ataques contra a Marinha dos Estados Unidos. Esse é o time persa, galera. A galera que achou louco, eles vão começar a atacar a marinha americana e vão fazer o que? Ataque kamikaze, vão querer saber de nada. Ah, não vai causar dano? Claro que vai causar algum dano. Pensa em Israel. Os caras estão mandando 500, 300 mísseis, beleza, 2, 3, 4 caem, mas cai em hospital, cai em cima de prédio, de pessoas morando, cai sobre tudo. E essa é a grande realidade, meu querido. Essa é a grande realidade. Vai ser uma guerra sangrenta. Infelizmente, esse é o caminho que está seguindo. Não sei se Israel possui, ou os Estados Unidos possuem uma estratégia de derrubar o Khamenei e colocar alguém no lugar, mas, na minha humilde análise, não tem uma pessoa clara, tá? Eu já pesquisei, não tem ninguém claro. Então, é escalada. Mas vamos voltar aqui para o Brasil. Janones critica Nicolas, mas segue PL e PT em voto que aumenta a luz, porque basicamente Janones foi acusando o Nicolas que o Nicolas tinha votado, ou seja, é um cara que tende ao analfabetismo porque o Nicolas não votou a favor do aumento de luz, ele votou contra. Ele votou contra e votou a favor do Lula, exatamente, é um cara que pensa, um dos poucos, que teve vários e vários deputados que votaram contra o Lula, falando, estou votando contra o Lula, e estava contra a população também. A gente tem que ser racional, tá? Se o Lula fez alguma coisa boa, a gente tem que apoiar, simples, e abaixar o preço de luz é bom, da forma que ele estava fazendo era justo e bom, não era endividando no futuro, não era nada, era só estopando um projeto idiota, simples, era isso que ele estava fazendo, então perfeito. Só que o Lula, pessoal, tá entrando em desespero, tá? Desespero completo. Presta atenção nessas falas do deputado Gustavo Gayer. Presta atenção no que ele vai falar aqui. A ação que o Sidônio está passando. E querendo ou não, eu aprendi a gostar do Sidônio. É um cara que tem ajudado muito a oposição e tem ajudado muito a mostrar para o Brasil o quão podre o Lula é. Eu falo que ele é até um infiltrado nosso no governo do Lula. Mas agora ele está passando por uma humilhação que não precisava. Sidônio foi contratado pelo governo como o grande ministro da comunicação, que iria salvar o governo e mostrar os feitos do Lula e derrubar a rejeição e fazer com que a aprovação voltasse a decolar. 5 meses, desculpem, na verdade 6 meses, desde que o Sidônio assumiu a Secretaria de Comunicação, os resultados são pífios. Na verdade, o que ele mandou... Ah, mas isso não é culpa do cara, tá? Ele comenta aqui como se fosse culpa do cara, mas não é culpa do cara. O Lula tá fazendo muita bosta. Tá muita bosta. Teve o escândalo do INSS, esquece. O Lula até fez, que é dar muita entrevista e falar muito, o que acabou contribuindo para destruir ainda mais a reputação do ladrão de 9 dedos. Mas olha só o que acontece. Vamos lá. Primeiro, Sidônio completa 5 meses no cargo sem avanço em plano para recuperar popularidade do Lula. 5 meses, não tem avanço nenhum, a situação está complicada. Mas o Lula ficou revoltado e decidiu fazer o quê? Olha a humilhação, tá? Lula está revoltado com o Sidônio, tá todo mundo, o PT não está satisfeito com o Sidônio. Lembrando, o Sidônio comprou uma briga feia, porque ele deu um pé na bunda da Janja. Por isso que a Janja fica viajando 5 dias antes. Ela está revoltada. Quem cuidava da comunicação do Lula era a Janja. O Paulo Pimenta era um assessor da Janja. E agora o Lula vai fazer a carta... Assim, é o ato do desespero mesmo. Um total e mais absoluto desespero. O que ele vai falar, que ele tá enrolando muito, é que o Lula pegou e chamou a Erika Hilton para basicamente ajudar ali, dar umas dicas e tentar ajudar com a comunicação. Só que a Erika Hilton é muito competente. Ela só consegue falar para aquele nuclinho dela ali, de LGBT e tudo mais, um pouco da esquerda extremada, mas ela não tem um alcance nacional, um alcance relevante. Até os ataques que ela fez ao Nicolas teve um alcancezinho, porque surfou aí no rastro do Nicolas, mas não teve um engajamento, ela não ganhou tanto seguidor. Você percebe que o vídeo dela teve até uma escala, porque a esquerda realmente se esforçou para colocar view naquele negócio ali, só que não virou. Simplesmente não virou. Ela ganhou 100 mil seguidores no máximo, enquanto o Nicolas pegou e ganhou 3, 4 milhões. O Nicolas hoje tem 17 milhões de seguidores, mais do que o presidente Lula, mais que o presidente Bolsonaro ainda. Ou seja, é algo exorbitante, o tamanho do Nicolas em comparação a Erika Hilton. Então é um ato completamente de desespero, é um cara que não sabe analisar, ou seja, ele não sabe reconhecer quem é bom em comunicação, quem não é, no mundo atual. Ele é um grande comunicador, mas ele não consegue analisar quem é bom nas redes sociais. Então ele vai cair pelos números, quem fala que é bom, e aí chama a Erika Hilton e vai dar
com a cara na água, tá? Vai dar com o bode na água, não vai dar certo. Simples. E agora eu vou trazer para você uma frase do Joaquim Barbosa, que eu gostei muito e é bom pra gente refletir, ó. O foro privilegiado foi uma esperteza que os políticos conceberam para se proteger. Um escudo para que as acusações contra ele jamais tenham nenhuma consequência. É a racionalização da impunidade. Amigos, é pesado, mas eu acho que é grande verdade. E nessa lista vem uma coisa interessante, ó. Painel. Líderes da Câmara dizem a Rui e Gleisi ver jogo casado do governo e Dino em decisões sobre emendas. Líderes dizem ver jogo casado do governo e Dino. O que está acontecendo aqui, basicamente? Basicamente, o governo libera a emenda, o Dino vai lá e corta e segura a emenda. E agora, o Dino quer rastrear as emendas PIX, quer saber para onde vai. Floriano, você é contra isso? Não, sou muito a favor. Mas tudo indica que vai ser uma ferramenta para a galera rastrear, ou seja, para o Dino ter uma lista de rabo preso. Por quê? Para onde vai essas emendas? Vocês sabem que o Brasil é um país obscuro. E aí você pode até me perguntar, você acha errado isso? Não, acho muito certo. Mas vai ser uma ferramenta péssima, né? Sendo sincero, vai dar um poder político jamais visto para o STF e vai fazer ele mandar no Brasil ainda mais. Essa é a grande verdade, mas esse é o custo que a população paga por colocar um bando de corrupto naquelas cadeiras. É simples, diretamente ao ponto. E agora, o STF vem numa estratégia de se explicar, tentar passar pano. Isso não é a primeira vez, o Barroso já falou várias vezes. Não, a gente não tem crise jurídica. Eu não falei que o negócio perdeu mané. Eu não sei o quê. Ou seja, tá começando a passar pano, tá começando a se desculpar. Se a pessoa tá se desculpando, é porque ela acha que ela tá passando do limite. Ela tem que dar uma amenizada porque o couro tá apertando, certo? E vem mais uma vez, o Barroso faz a mesma coisa. Barroso explica por que o inquérito das fake news foi prorrogado por mais 6 meses. Quando precisa explicar muito, é porque não é normal. Vinícius Carrion falou o fato certeiro, exatamente. Só que o que acontece? Ele começa a explicar e só vai tentando não saber love, mas vai vir, amigos. O medo deles é a sanção dos Estados Unidos, mas vai vir. E agora vem em paralelo os juristas caindo para cima do Alexandre de Moraes. Juristas questionam decisão de Moraes que mandou investigar juiz. Floriano, só isso eu já sabia e tal. Calma, mais uma aqui, ó. Decisão de Moraes de prender cliente e investigar advogados gera reação de juristas e parlamentares. Advogados apontam abuso de autoridade e violação das prerrogativas após ministro do STF mandar prender coronel e abrir inquérito contra defensor que contestou delação do Mauro Cid. Ou seja, tá começando a ter uma união de parlamentares, juristas, OAB e essa galera toda. Ou seja, caros amigos, tudo tá muito estranho no Brasil. E como a cereja de bolo disso tudo, ainda tem isso aqui, ó. Emendas. Governo Lula libera mais de 500 milhões após reunião com Mota. Só que ele dá com uma mão e ele segura com a outra. Por que vai acontecer com esses 500 milhões? Exatamente. Tudo indica que o Dino ou vai rastrear, ou vai cortar, ou vai segurar. Não tá sendo distribuído de forma certa. Ou seja, é o que eu acabei de mostrar para vocês nessa matéria aqui. É a matéria da questão do Dino. Basicamente, o Dino está fazendo essa regulação que dá com uma mão e segura com a outra e os parlamentares já perceberam. Beleza? E agora tem mais um ponto ainda que eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão do Moraes. O que tem? A galera está se unindo ali e aí o STF está se sentindo um pouco mais fragilizado. Aí que vem a estratégia das emendas, porque eles precisam pegar mais rabos. Então eles socam mais dinheiro, solta dinheiro, vão ver para onde o dinheiro vai e pegam os rabos, porque você sabe que esse dinheiro sempre vai para os ralos, né? Sempre tem uns ralos para ir esse dinheiro. Dito isso, é preocupante, porque isso dá muito, mas muito poder para o STF e por isso que em 26 a gente tem que votar nas pessoas com menos rabo preso. Se não tiver voto em indivíduos com pouco rabo preso, você que vai estar preso, eu que vou estar preso. E agora eu vou fechar aqui com uma notícia que eu achei pesada, tá? Mas é bem reflexiva. Olha isso aqui. Carioca diz que proibiu o filho de ler alguns livros escolares por considerá-los doutrinadores. Isso aqui é positivo e ruim. É ruim porque, é triste um pai ter que fazer esse tipo de regulação. É triste porque ele vê, meu filho dando isso, ele não vai virar uma boa pessoa. E vai ter outros filhos que vão ler, filhos de outros pais, e vão sofrer, como o mesmo processo que está acontecendo na USP. Eu já falei em outro vídeo. E outro ponto, isso aqui é bom, porque os pais estão começando a acordar.
Simplesmente você hoje, se você tem filho, você se preocupa com o que o seu filho consome de conteúdo? Ah, esse livro eu não quero, aquilo aí não, ah, não é bem assim, filho. Se ele vem com alguma história que aprendeu na escola, alguma história esquisita, você vai tentar explicar, você vai falar com a escola? Eu gostaria muito de saber como que tá sendo a posição de vocês hoje em dia, porque eu tô vendo, à minha volta, eu vejo muitos pais preocupados com isso, porque viram casos próximos de pais perdendo filhos, ou seja, o filho ficando extremado, brigando com a família toda, não entendendo a realidade do mundo, porque não pagou um boleto ainda, e isso cria um clima muito bosta na casa dos brasileiros. Dito isso, gostaria de te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra gente mudar a realidade do País em 26. Então faça sua parte, que eu vou fazer minha parte sempre aqui de te informar, e lembrando, todo dia, 9 da manhã, tem editorial aqui no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.